Hoje vai ser difícil aí, ó. O barulho tá alto em volta. Estão cortando grama, tem criança correndo mas tá perto da prova. Tem que ser hoje a nossa aula. Se você não pegou na escola, tava dormindo, né? Sei lá, vou tentar te ajudar, beleza? Nós vamos falar sobre mais um elemento aí na nossa eletrostática. Campo elétrico. Só então funciona assim, ó. Campo elétrico é uma sequência, tá? Desculpa as comparações que eu vou fazer, talvez vai te ajudar a entender. Mas é uma sequência na linha, depois de ter falado de forças, né? Forças que acontecem na interação entre duas cargas. O campo elétrico é a sequência, é um momento lógico disso. Então a gente estava, vamos fazer aqui uma retrospectiva. A gente pegou um elétron, a gente pensou um próton, elétron, um átomo. Depois pensou um conjunto, né? Muitos elétrons juntos. E daí a gente deu carga, né? Para quantidade de carga, né? Que é a diferença quando tem mais elétrons que prótons ou mais prótons que elétrons. Daí beleza. Daí a gente viu que algum corpo carregado, que não quer dizer que tenha elétrons, todo corpo, tudo que é material, tudo que existe para nós, né? No mundo da física, vai ter elétrons, vai ter prótons, né? Então, mas agora quando ele tem mais elétrons que prótons, ou mais prótons que elétrons, ele está carregado. A carga é justamente a diferença que tem entre os dois, a gente viu isso. Daí, este corpo ele interage com outros corpos. Só que agora a grande questão pensa assim, um ímã, tá? O ímã é parecido, porque o ímã também tem essa relação de uma força que a gente não enxerga, né? É uma força de campo que a gente chama. Ela não tem contato, é uma força sem contato. O ímã também pensa assim. Então pensa no ímã. Olha só, vê se é lógico para ti pensar. Aqui tem um ímã, tá? Ele não funciona, não acontece nada com ele. Quando chega um pedaço de ferro, pum, liga o ímã. Nada a ver, né? Mesmo que quando está o ímã aqui sozinho, sem o ferro perto, a gente passa a mão, a gente mexe nele, ele parece uma pedra ou qualquer objeto normal, dá pra gente imaginar e entender que ele na verdade está sempre funcionando. Ora interage, ora não. É bem assim. As cargas também, elas não ligam, elas não começam a funcionar porque chegou outra carga perto. Elas estão sempre funcionando. Ao redor delas, em volta delas, sempre tem um campo elétrico, que é o que a gente está analisando. Certo? Olha só, a gente vai usar aqui um meio para conseguir identificar esse campo elétrico. Certo? Então, como é que é esse meio? Olha só, vamos para uma outra força que também tem a ver com campo, que ela não é de contato. Força gravitacional. Se a gente para pensar na força gravitacional entre as pessoas, sobre as pessoas, claro que tem valor diferente de força, né? De um para o outro, quem pesa mais, tipo eu, assim, para quem pesa menos. Claro que a gente vê um valor diferente de força. Porém, a fórmula, lá quando Newton criou aquela fórmula, né, do Gzão, tem a massa da Terra mais a massa da pessoa, a relação entre duas massas, aquela equação, ela fala que a força gravitacional é uma interação das duas massas. Não é a massa grande que atrai a pequena, nem a pequena que atrai a grande. É uma interação mútua, é uma força mútua. A gente viu isso também na força eletrostática. Ok, só que para pensar qual que é a minha parcela na força que a Terra faz em mim. Ela é insignificante, tanto que a gente fala que é a força que a Terra me puxa. Não dá muito para pensar que eu tenho alguma relação. A minha massa é muito, muito menor que a da Terra. Então, na nossa equação, quando a gente coloca, a responsável pelo surgimento dessa aceleração que atrai a minha massa é principalmente a Terra. Eu sou praticamente uma carga de prova. Eu tô ali só para sentir, para interagir com essa aceleração. Mas eu não sou responsável, a minha massa é muito pequena para eu ser responsável. É o que a gente vai fazer agora. Então, quando eu tenho uma carga, tá? Então vamos botar aqui um Qzão, assim, ó. Essa é a minha carga. Essa carga ela é geradora de campo. Ao redor dela tem um campo elétrico, certo? Que eu quero conhecer esse campo. Eu vou lá perto dessa carga e boto uma carguinha, uma pequena carga, que próxima a essa, ela é muito pequena, ela tem um valor insignificante. Para quê?
para que eu sinta qual é a interação que essa carga gera nesta região, neste ponto, por causa da distância, e assim eu vou afastando, vou aproximando, e eu vejo conforme vai afastando, vai diminuindo o campo, conforme vai aproximando, vai aumentando esse campo, e o que vem a ser esse campo? É a força que essa carga interage com essa. Ah, mas professor, a força é mútua. Ok, é mútua. Mas é que a parcela que essa carguinha dá é tão pequena que eu posso considerar e imaginar como sendo só dessa carga grande, certo? E daí é justamente isso que é o campo elétrico. Olha só, a definição pela equação fica: campo elétrico é igual força por carga. Ou seja, campo elétrico é eu poder sentir a força que é feita sobre essa carga. Mesmo que seja uma força mútua, como uma é muito desigual, como uma muito maior, eu posso entender dessa forma, ok? Que a força desce sobre esse ponto, sobre essa região. Claro que não existe a situação onde não vai ter carga e eu vou conseguir ir lá e medir aquele campo. Para medir eu preciso colocar alguma coisa ali para sentir esse campo. Porque esse campo não dá para enxergar esse campo, né? Então, não tem outra forma de calcular. Eu consigo perceber que ele existe, tenho meios para mostrar que ele existe, mas quando eu vou medir, eu necessariamente coloco lá uma carga, um elemento que sinta esse campo naquele ponto, ok? É dessa forma que a gente resolve. Então, o campo elétrico é a força sobre a carga. Qual a força que essa carga geradora exerce sobre essa carga pequena? Tá, olha só. Se então nessa forma de força aqui eu tenho o valor da carga geradora e tenho o valor da carga pequena, olha só, a fórmula ficaria assim, olha ali, ó. E ficaria igual a K vezes Q vezes Qzinho, porque é dessa carga com essa, ok? Sobre D ao quadrado sobre o Q de novo. Ó, por esse motivo, fração de fração, eu posso cortar esses dois carinhas aqui e daí eu vou chegar numa nova equação. Isso aqui a gente até não usa, é só a definição como é que sendo daqui para a próxima. Que essa nova equação é aquilo que eu estou falando, é eu conseguir medir o campo até mesmo sem colocar a carga ali, sem ter o valor dessa outra carga, só tendo o valor da carga geradora. E daí eu sei o valor da carga geradora e calculo o campo em toda a volta dela, ok? O campo que seria sentido por uma carguinha pequenininha. Pela equação matemática eu pude cortar esses dois elementos, olha que legal, fica melhor, certo? Então vai ficar assim, ó, campo fica igual a K vezes Q sobre D ao quadrado, simples assim, só isso. Estas duas equações resumem essa parte de campo elétrico que a gente vai precisar estar fazendo, ok? Cara, para que usa campo elétrico? Campo elétrico é a sequência. A gente está quase colocando agora as cargas em movimento. Agora a gente já cria uma região onde surgem essas linhas de campo que elas vão gerar um potencial de energia para que a carga saia desse ponto e chegue em outro ponto. Ela cria um movimento e ela se desloque. Até agora a gente está falando, tem uma força de atração e repulsão, mas ninguém saiu do lugar, ninguém se mexeu, até porque a gente estava primeiro trabalhando cargas de mesmo tamanho. Agora nós vamos falar de situações como numa pilha, numa bateria, onde nos dois lados opostos da pilha, da bateria, eu tenho campos elétricos completamente diferentes, completamente opostos. E quando eles se unem, quando eles ficam interligados, aí surge uma diferença de potencial, que é a sequência da matéria, aonde eu forço o movimento dessas cargas pequenininhas, carguinhas de prova, um elétronzinho, ele é forçado a se movimentar naquele sentido que eu determinei, ok? De um campo para o outro. E todas as cargas que tiverem ao longo de um condutor, um fio, então um fio de cobre, ele cheio de elétrons livres nas últimas camadas do átomo, eu forço que o movimento aconteça de um lado para o outro. E assim eu ligo os meus aparelhos, por exemplo, né? Quando cai um raio, uma situação assim, é também isso, tem campos elétricos diferentes, que eles criam uma região aqui, onde há um potencial de energia fornecido para a carga sair de uma região e ir para outra.
Quando acontece isso, uma grande quantidade de carga se move, sai de uma região e vai para outra, isso é o que a gente chama de corrente elétrica. Entra o eletromagnetismo, que é a sequência, que é a nossa próxima prova, não essa, certo? E daí as cargas não estão mais eletroestáticas, em equilíbrio, parada, repouso. Ela agora vai eletrodinâmica, dinamismo, né? Um movimento, que é essa força então gerou um movimento. Então o campo elétrico ele tem muito a ver e é muito importante a gente saber. Mais ou menos, pessoal, deu para entender? Então a gente liga com gravidade, que é meio parecido. São forças que elas agem sem contato, sem empurrar realmente. É a distância, são forças à distância. Pode ser comparado com o cheiro, né, de um perfume, de uma comida. Você várias vezes em casa ali é tentado, né? Tem uma força que te puxa lá para a cozinha, assim, tá vindo aquele cheirinho daquela pizza, daquele pastel. Ah, não sei, você não, eu dá para ver que sim, né? Eu tô 100% atraído por essas forças, nada de me repelir. Até o médico tá dizendo para eu dar uma repelida nessas forças, mas ainda não consegui. Certo, pessoal? É tipo isso que a gente está falando, beleza? Forças que não exigem contato, elas agem à distância, certo? Isso é o campo elétrico, é o magnetismo, que a gente vai ver mais adiante, ok? E vai gerar aí agora, o campo elétrico vai gerar esse movimento das cargas, que vai ser a corrente elétrica, a partir de uma diferença de potencial, que são regiões onde os potenciais são diferentes e a carga vai se deslocar de um ponto ao outro. Quando a carga se desloca de um ponto ao outro, o que acontece? Ó, a força agora gerou deslocamento. E daí, se você lembrar lá do primeiro ano, quando eu tenho uma força que desloca algum corpo, eu tenho trabalho. Trabalho é energia, exatamente. E daí chegamos no ponto, né? No âmago da questão. Olha que palavra difícil, né? O professor Venal falando âmago. Mas é isso aí no centro, no cerne, que é energia elétrica. Daí a gente tem energia. Para ter energia tem que ter movimento de cargas, trabalho, certo? E aí por diante. Pessoal, vou resolver uma questãozinha aí, tá? Na verdade, duas, porque eu acabei não desenhando aqui a direção desse campo. Eu vou falar isso aqui na questãozinha que eu vou resolver agora. Beleza? Valeu! Então, galera, olha só. Convencionalmente, convenção quer dizer de forma arbitrária, foi decidido isso. Foi decidido que, para que a gente possa diferenciar matematicamente, usando vetores, a gente possa diferenciar os campos elétricos de uma carga positiva e de uma carga negativa, foi definido esse padrão. Cargas positivas emitem campo, ok? Isso vai acontecer de novo lá no magnetismo. Se a gente pega um ímã, eu vou mostrar isso quando chegar lá. Pega um ímã, pega um vidro, bota em cima do ímã e joga uma limalha de ferro, que é tipo ferragem de ferro. A gente vê assim um contorno legal, assim, aquilo se orienta de uma forma que dá para imaginar que tenha mesmo aquele campo, como a gente pensa, fica mais forte nos polos do ímã e tal. Ok, perfeito. No campo elétrico, desculpa, é parecido, certo? A gente consegue ver essa forma radial, ver que numa partícula, né, principalmente próxima, a partícula é mais forte, vai se afastando, vai sendo mais fraco, ok? Só que jamais, nem no ímã e nem aqui, vai dar para saber sentido, não dá para ver que estão entrando, não fica movimento, não fica nada entrando e saindo, não tem nada. A gente inventa, a gente fala, ó, só que para todo mundo falar igual, cargas positivas emitem campo, o campo sai, cargas negativas recebem campo. Tá, daí se essa carga estiver sozinha aqui, recebe da onde? Não complica, tá? É matematicamente, é uma para ser mais, outra menos. Então uma para dentro, outra para fora e deu, entendeu? Não dá para ver isso aí, a gente está tentando desenhar para imaginar. Olha outra coisa legal, essa carga aqui está com mais linhas que essa, então ela é maior do que essa, certo? Tem mais carga, está mais carregada que essa, ponto. Tá? Então a quantidade de linhas me informa a quantidade de cargas, presta atenção nisso aí. Se eu tivesse elas assim bem pertinho como estão, possivelmente as linhas estariam tipo se juntando, tá? Ia sair daqui e entrar aqui, certo? Ia acontecer exatamente isso, né? Assim e tal, setinhas assim. Porém, nos livros dificilmente iria aparecer todas as linhas fazendo isso, ok? Nem todas as linhas iam fazer isso. Algumas não fariam, mas isso é importante.
mesmo do lado onde não tem carga, onde está aqui sozinho, onde não está entrando carga, onde não tem essa situação assim, mesmo nesses outros lados, também tem as linhas. Tem alguns exemplos, algumas questões que deixam aqui daí sem nada, assim. Tá errado essa questão, essa alternativa está errada. Porque o campo sai independente se tem alguém perto para receber. E o campo entra independente se tem alguém perto para mandar. Nas cargas negativas o campo entra, nas cargas positivas o campo sai. Se eu tenho duas cargas positivas ou duas cargas negativas, o campo se repele, pessoal, ó, vai ficar assim o campo, mas para todos os lados também, né? Não esquecendo aí que mesmo para onde não tem interação, a gente também tem cargas. O campo se repele, ok? Dessa forma assim, mais ou menos, né? O campo repele, porém as linhas não se cruzam e não se tocam, tá? Também de forma convencional, fica assim empurrando assim, né? Mais de longe, é tipo aquelas brigas de piazada assim, só se xingando, mas né, pegar mesmo não pega, só de longe, tá? É só assim, cachorrinho latindo, aquela coisa assim, tá? Mesma coisa, se fossem cargas negativas, botava o menos aqui e as linhas estavam entrando, é a mesma coisa, você vai encontrar aí na apostila, no seu livro, tudo certo. Tranquilo, pessoal? Aqui sossegado aqui, então mesmo do lado que não está interagindo, tenho que ter cargas, e elas jamais se cruzam ou se encostam. Então uma figura, uma representação em exercício que tiver carga se cruzando ou se encostando, tá errado, cancela isso aí, certo? Essa é a representação que a gente conhece e mais usual. Valeu? E aí galera, tá meio mexendo no negócio, né? Foi mal. Mas foi, ó, isso aqui é uma questãozinha, tá aparecendo aqui na tela agora, tá? Vamos ler junto aí. Então, ó, a figura abaixo mostra duas cargas pontuais, mais que e menos que, iguais em módulo, porém sinais opostos, separados por uma distância D. A mesma distância para todo mundo, tá? Quais dois vetores representam a direção e sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto? Então, presta atenção aqui. Pessoal, essa carga emite campo elétrico para tudo quanto é lado. Um monte de linha. Mas não faz sentido eu sair rabiscando tudo, não precisa. Eu quero saber nesse ponto como é que se comporta o campo desta carga. Se comporta assim, ó, saindo, ok? Simples assim, beleza? Aí a outra carga, essa carga aqui, essa carga é menos. Entra campo nela por todos os lados, mas não me interessa o que acontece por todos os lados. Só quero saber nesse ponto como é que tá, ó. Tá vindo para cá, ó, na direção da carga. O mesmo tamanho, eu acho que eu não consegui fazer, mas é mais ou menos o mesmo tamanho. Por quê? Porque diz ali que as cargas tinham o mesmo valor. Então, numa distância igual, elas vão ter a mesma quantidade de campo, né? As linhas, os vetores, campo elétrico vão ser do mesmo tamanho, ok? Então, e agora, o que acontece? Eu quero saber a resultante desses vetores. Vai ter meu vídeo de vetores aí um dia, mas se você não conhece, nunca viu, mais ou menos assim, ó. Desenho um vetor na extremidade do primeiro vetor, desenho o segundo, ó. Desenho mais ou menos igual, e agora eu desenho o segundo na extremidade, ó. Certo? Então, mais ou menos igual também. Eu tenho que cuidar que tem que ter a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo. Só que desenha um na extremidade do primeiro, desenha o segundo. Ponto. A resultante é da origem do primeiro à extremidade do último. Essa vai ser a minha resultante, ok? Esse é o meu campo resultante. E eu posso botar ele aqui também se quiser. Campo resultante. Certo, pessoal? É isso. Então eu iria para a direita aqui, né? Este vetor resultante a partir dos campos. Valeu? Faço mais um e a gente encerra por aqui campo elétrico. Estamos prontos para a provinha aí, se Deus quiser, né? Aí galera, vou resolver uma questãozinha para vocês, tá? Fica ligado, a questãozinha aparece na tela, ó. As cargas multiformes Q1 20 microcoulomb e Q2 64 microcoulomb estão fixadas no vácuo. Ali está a constante, que é 9 vezes 10 na 9, respectivamente ponto A e ponto B, certo? Eu quero saber o campo elétrico resultante no ponto P. Então aqui é o ponto A, certo? Aqui é o ponto B. E o ponto P está aqui, eu quero saber a resultante, tá? Nota que as duas cargas são positivas, tá? Aqui tem um mais, então tem um mais, beleza? Se
eu já penso assim de cara, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pintar essa carguinha aqui de vermelho, tá? Então o que a gente falar que for vermelho, é essa carguinha responsável. Eu vou pintar essa carguinha de verde, o que a gente fizer de verde é referente a essa carguinha B aqui, tá certo? Então o B é o verde e o A é o vermelho. Bom, então vamos lá. Eu tenho que achar o campo resultante no ponto P, ok? Então eu vou fazer aí os campos de cada uma. Vamos começar aqui pela carga A. Então, carga A sobre o ponto P. Como é que faz isso? 9 vezes 10 na 9, que é a constante K, vezes a carga, vezes o valor da carga, que é 20. 20 vezes 10 na menos 6, né? Lembra que micro é vezes 10 na menos 6, dividido por a distância. 20 centímetros, a gente pode chamar, 20 vezes 10 na menos 2 metros. Cent é vezes 10 na menos 2. Só que eu também posso chamar de vezes 10 na menos 1, 2 vezes 10 na menos 1, certo? É mais fácil. 2 vezes 10 na menos 1 ao quadrado, que a distância é ao quadrado, né? Lembra lá da formulazinha, né? Campo elétrico é igual vou botar assim, né? Campo elétrico de A em P, desculpa aqui, que é A em P. Campo elétrico é igual K vezes carga geradora de campo dividido pela distância ao quadrado. Então essa é a fórmula, tá? Então tá aqui. O campo elétrico da carga A no ponto P vai ser igual 9 vezes... O que eu posso fazer aqui, ó, pessoal? 20 vezes 10 menos 6, vou trocar para ficar mais fácil. Vou escrever 2 vezes 10 menos 5. Ó, fica melhor, né? Então fica ligado aí, é jeitinho de deixar mais fácil. Isso vai dar 18 vezes 10, 9 menos 5, 4. 18 vezes 10 dá 4, beleza? Dividido por 2 ao quadrado, 4, vezes 10, 2 vezes menos 1, menos 2, tá? Então, ó, essa é a minha equação. E da carga A no ponto P é igual a 4,5, né? 18 por 4 é a mesma coisa que duas vezes fazer 18 por 2 e depois por 2 de novo. Isso é igual a fazer por 4. Então vai dar 9 por 2, 4,5. 4,5 vezes 10. 4 menos 2, né? Que aqui é divisão, subtrai os expoentes, isso é 4 menos 2, isso dá 4 mais 2, que é 6. 4,5 vezes 10 dá 6. Se quisesse escrever, podia escrever mega, tá? Como é o campo elétrico, Newton por Coulomb, eu poderia escrever 4,5 mega Newton por Coulomb. Se tu achar interessante mega, sei lá, deixamos assim, ó. Então isso faz um valor de 4,5, ó, como é positivo, é radial, então sai da carga, campo sai, ó, e no ponto B vai estar passando, vai estar indo para lá, 4,5 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb, isso é da carga A, campo elétrico da carga A sobre o ponto P, certo? Daí, pessoal, vamos calcular da carga B, campo elétrico da carga B sobre o ponto P vai ser igual 9 vezes 10 na 9, vezes carga, que é 64, vezes 10 na menos 6, aqui não vale a pena, deixar 6,4 não é bom, não vai ajudar, então 64 fica assim mesmo. Dividido pela distância, ó, pessoal, 1 metro é isso tudo, ó, até aqui tem 80 centímetros, 1 metro menos 20, 100 menos 20, 80, tá? Isso vai dar, ó, 80 centímetros é igual a 80 vezes 10 na menos 2 metros, ou 8 vezes 10 na menos 1, certo? Isso vai dar 8 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. Pessoal, 8 ao quadrado é 64, eu posso cortar o 8 com 8, ó, olha que barbado. Desculpa, o 8 ao quadrado, que é 64, com 64 aqui, tá? Campo elétrico da carga B no ponto P é igual 9 vezes 1, 9, vezes 10, 9 menos 6, 3, dividido por 1 vezes 10, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Campo elétrico da carga B no ponto P é igual 9 por 1, 9, vezes 10,
3 menos 2, 5. Ou, para deixar a mesma unidade que estava o outro, vou escrever assim, ó. E QB no ponto P é igual a 0,9 vezes 10 na 6. Olha lá. Então, mando uma casinha para cá, fica 6 para a direita, então, vezes 10 na 6. Tá? Este é o meu resultado da carga B. Então, ó, isso é 4,5, pô, 0,9 é um bagulho pequeno aqui, tá, ó. Então, isso vai ficar 0,9 vezes 10 na 6. Campo elétrico da carga B no ponto P, beleza? Pessoal, e a resultante? Lembra lá, em algum momento eu vou fazer essa aula. Vetores, para somar vetores, né? Mais, menos Pitágoras. Essa é uma situação de mais, de menos ou de Pitágoras? Isso aí, menos, porque ó, tá um para lá e outro para cá. Eu acho que eu não falei por que esse está para cá. Positivo, ó, sai o campo, então tá para lá. Uma contra a outra, menos 4,5 menos 0,9. Então, o campo resultante, vou botar aqui do ladinho, tá, ó, e resultante vai ser igual 4,5 menos 0,9, tudo isso vezes 10 na 6, ok? Vezes 10 na 6 é bonitão. E resultante vai ser igual 3,6 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb, tá? Para onde? Para qual lado? Se precisasse, a questão não pede, mas ó, para direito o vetorzinho. Quem ganhou essa queda de braço aqui foi quem estava empurrando para lá. Beleza, galera? Valeu, vou fazer mais uma, fica ligado. Tudo mexendo aí, o celularzinho balançando. Pessoal, se liga aí, ó. Questãozinha boa, ó. Um campo elétrico é gerado por uma carga pontiforme positiva. A uma distância de 20 centímetros é posta uma partícula de prova, carga negativa de menos 1 microcoulomb, sendo atraída pelo campo, porque tem os sinais contrários, se atrai, ok? Mas uma força externa de 2 newtons faz com que haja equilíbrio entre as cargas. Conforme mostra a figura, qual deve ser o módulo da carga geradora para que a situação seja possível? Olha aí, pessoal, fica ligado então, vem comigo aqui. Olha lá, essa carga gera um campo ao redor dela, certo? Que neste ponto aqui, ele tem uma força, tá? Que a gente já vai analisar. Atrai essa carga. Só que a questão está dizendo que a carga não está vindo, ela não tá saindo do lugar, ela está em equilíbrio. Por quê? Porque tem uma força externa agindo ali na carga de 2 newtons. Para aí, pessoal, olha só. Pô, essa carga tem uma força externa de 2 newtons. Isso está fazendo ela ficar parada. Para ter uma força e ficar parada, quer dizer que no sentido oposto tem uma força também, de mesmo módulo, mesmo valor, né? Só o sentido contrário, pessoal. Então tá aqui, ó. A força para cá também é de 2 newtons. A questão, então, me deu a força que essa carga faz, certo? Me deu a força que a carga faz naquele ponto. Beleza. A pergunta é esse Q aqui, tá? Esse Q está em que forma? Ó, campo elétrico é igual a K, K vezes Q sobre D ao quadrado. Eu tenho D, tenho K, falta o E. Então, para achar esse Q aqui, falta o E. Ah, mas eu tenho outra forma aqui, tem o E. E é igual força sobre carga de prova, certo? Ó, carga de prova. Eu tenho a carga de prova e tenho a força. Eu acho o E, achei o E, põe aqui, é aquela coisa. Vamos lá? Então, ó, a força é de 2 newtons. Para ficar em equilíbrio, se tem 2 para lá, tem 2 para cá também. Quem faz é essa carga. Então, E fica igual 2, eu boto vezes 10 na 0, só para operar as potências. Eu faço isso, fica à vontade aí. 1 vezes 10 na menos 6, 1 vezes 10 na menos 6. Isso vai ser igual 2 sobre 1, 2, vezes 10 mantém a base, 0 menos 6, 6 Newton por Coulomb. Achei o campo. Coloca aqui 2 vezes 10 na 6 é igual 9 vezes 10 na 9 vezes o que eu quero saber? E a distância ao quadrado, 20 centímetros. Eu já falei isso para vocês. 20 centímetros é igual,
20 vezes 10 na menos 2, centi vezes 10 na menos 2, metros, que é igual a 2 vezes 10 na menos 1, metros, 2 decímetros, 20 centímetros é 2 decímetros, está escrito isso aqui, ó, mesma coisa. Então, vou usar isso que é bem mais fácil, 2 vezes 10 na menos 1 ao quadrado, beleza? Então, olha só, agora, este cara aqui, eu vou elevar ele ao quadrado e vou passar para cá, fica 2 vezes 10 na 6 vezes 4 vezes 10 na menos, aqui ó, 4 vezes 10 na menos 2, certo? Isso é igual a 9 vezes 10 na 9 vezes o quê? Tá? Passo 9 vezes 10 na 9 para cá e faço a multiplicação, isso vai dar 8 vezes 10, 6 menos 2, 4, dividido por 9 vezes 10 na 9, isso é igual ao quê? Beleza? Vou vir para cá um pouquinho aqui, porque aqui já está baixando, está sumindo para ti aí. Então, ó, a moral é 8 dividido por 9. Fazer essa divisão aí, né? 8 dividido por 9 não cabe, bota um 0 aqui. 0 vezes 9, 0. 8 menos 0, 8. Bota uma vírgula aqui, baixa um 0 depois da vírgula, cuidado. E daí aqui, ó, se eu botei vírgula aqui, eu boto vírgula aqui também. Quantas vezes 9 cabe dentro do 8? Ó, 9 vezes dá 81, então é 8 vezes que é 72. Sobra 8 e daí tu já viu a malandragem, vai ficar 8, 8, 8 aqui para sempre, tá? Beleza? O campo elétrico então é igual, opa, desculpa, não é o campo elétrico que eu quero. Deixa eu separar essas contas aqui, ó, então aqui é uma coisa, aqui é outra que eu estou fazendo. A carga aqui é igual 0,88 vezes 10, 4 menos 9 vai dar menos 5. Menos 5. Carga Coulomb. Para escrever bonitinho, vai que a alternativa fosse assim, que é igual, ó, eu vou andar uma para cá e vai ficar 8,8 vezes 10 na menos 6 Coulomb, que eu posso escrever, que é igual a 8,8 microcoulomb. E isso é mais a moralzinha que todo mundo usa, né? Modinha, pessoal, modinha. Valeu, galera. Espero ter ajudado. Aqui a gente encerra o conteúdo da prova 1 para quem é meu aluno, beleza? Em prova 2 a gente conversa daqui a pouco. Sucesso!